Como, como organizar as encomendas recebidas nos condomínios? Eu sou Márcio Paranhos, editor do Jornal do Síndico, e estamos iniciando mais um Comorar. Afinal, morar bem pode ser mais fácil que parece, né? Antes de chamar o nosso convidado, pediria a você que se inscreva no nosso canal, né? Isso nos ajuda bastante a tornar-nos mais relevantes no YouTube e, com isso, poder organizar mais vídeos para vocês, né? Se você quiser também, ative o sininho para ser notificado de novos vídeos, né? E, ao final, se você achar que esse vídeo foi relevante, marque o gostei, que aí a gente também se torna mais relevante no YouTube, né? E hoje eu gostaria de convidar o Dr. Flávio Filizola, que está aqui com a gente mais uma vez. Tudo bem, doutor Flávio? Seja bem-vindo mais uma vez ao Comorar. Márcio, muito obrigado. Agradeço o convite e para estar aqui no Comorar. E, como você disse, morar bem pode ser bem mais fácil do que você imagina. É isso aí. E essa é a importância do seu trabalho aí com o Jornal do Síndico, porque morar em condomínio ele exige algumas renúncias até, né? Então, é importante que tenha mesmo um veículo capaz de agregar e de congregar esse pessoal. Parabéns para você, viu? Muito obrigado, doutor Flávio. Mas então, né? Hoje, com essa disseminação da venda online, né, os condomínios estão recebendo muitas encomendas, né? Como é que fica essa situação ali na portaria do condomínio? Olha, realmente comprar pela internet virou rotina das pessoas, né? A economia, o tempo, existem inúmeras facilidades e vantagens de comprar. Realmente, hoje, isso faz parte da vida, do cotidiano nosso. Mas, de qualquer maneira, a gente tem que ver o que é a lei, onde existe uma lei, onde fala sobre a questão de encomendas, principalmente em edifício. A referência principal é a Lei 6.538, ela é de 78, que ela dispõe sobre a responsabilidade dos administradores dos edifícios quanto à questão da entrega, sabe? A lei específica ela diz o seguinte, que os responsáveis pelo edifício, eu vou ler um pedacinho, só para você ver que tem uma palavra aqui que nós precisamos de analisar. Que os responsáveis pelo edifício, sejam administradores, gerentes, porteiros, zeladores, etc., são credenciados a receber objetos de correspondência endereçada a qualquer das unidades, respondendo pelo seu extravio ou violação. Olha para você ver a responsabilidade que se dá, né, para a pessoa que recebe uma correspondência. Extravio ou violação de correspondência seria a responsabilidade de quem recebe. Quando a lei fala que os zeladores e administradores, que eu acho que administradores inclui o síndico, quando eles são credenciados, me vem uma dúvida. Esse credenciamento significa deve receber, são obrigados a receber ou é facultativo? Eu até entendo que é uma obrigação, exatamente pelo sistema que é uma vida em condomínio. Porque também, se não fosse obrigação, não teria muito sentido vir a lei falar que está credenciado. Eu estou credenciado, mas eu não quero, então eu não faço, não recebo. Aí ficaria sem uma norma. Então, eu acho que a legislação, quando ela diz isso, ela fala, olha, vocês se organizem. Então, acho que essa que é a boa interpretação que eu dou no texto, porque a palavra credenciado, para mim, ela chega a ser uma obrigação. Para a harmonização dessa questão, a melhor coisa que tem, e que todos devem fazer, é tratar dessa questão no regimento interno, de como é o recebimento, horários, pesos, porque não é qualquer correspondência também, não. Se você tem uma correspondência, desculpa, qualquer encomenda, se for uma encomenda maior, é mais ou menos igual com mudança. Você tem que ter o horário, certo? E a pessoa tem que estar ali presente, porque não tem como, né? Certas encomendas, o interessado comprador tem que estar presente mesmo. E quando o edifício ele tem porteiro, o porteiro fica responsável pelo recebimento. Nós estamos falando de encomendas
pequenas, né? Ele é responsável. E ele se torna, ele vai receber. Agora, há necessidade de que se haja uma normatização desses procedimentos. Porque se você chegar a entregar para o porteiro e o porteiro entregar para o condômino, simplesmente, amanhã depois, se surgir alguma dúvida, você não tem como rastrear aquela atitude, aquele ato, né? E onde não há porteiro, tem que a questão fica mais complicada. Mas a lei também diz o seguinte, que para o habite, os órgãos responsáveis têm que estipular como é que se faz para o recebimento de correspondências, porque tem que haver um local próprio para isso. E eu sempre vejo os edifícios, tem um local onde se guarda a correspondência, onde tem os escaninhos, né, de cada unidade, onde são colocadas as correspondências, as encomendas ali. Só que, quando chega a pessoa, o entregador, ele vai colocar numa área, seria comum, de recebimento das encomendas. Uma área intermediária, né, doutor Flávio? Intermediária. Levar para a área específica, onde tem os escaninhos, eu entendo que seria uma atribuição do síndico, ou o regimento interno tem que tratar desse assunto. E essa área onde ficam, ela deve ser fechada. Eu vejo uns edifícios aí fechados e cada unidade tem uma chave para facilitar um pouquinho o controle e até mesmo a segurança. Mas, de qualquer maneira, você está vendo que isso exige assim, uma confiança e uma responsabilidade e uma consciência, um bom senso de todo mundo. Porque mesmo com todos os protocolos, o porteiro ou alguém responsável recebe sob o protocolo e entrega para o condomínio também sob protocolo. Tudo isso, mas tem um tempo, porque às vezes a encomenda chega a um determinado horário, mas só vai ser entregue para o interessado horas depois ou no dia seguinte. Então, ela fica guardada algum tempo. E, nesse tempo ali, pode acontecer alguma coisa, então exige realmente uma responsabilidade, um bom senso, né? E uma seriedade nesse trato. Tem um caso até interessante, doutor Flávio, de uma síndica que fez contato com a gente, que ela falou que no prédio dela aconteceu, né, de uma encomenda, ela desaparecer, né, exatamente, e conversando com o porteiro, o senhor falou em protocolo, né? Eu acho que é muito importante essa questão do protocolo de chegada, né, e o do protocolo de retirada. Esses livros que a gente encontra em qualquer papelaria, né? E uma encomenda, ela sumiu exatamente na troca de turno de porteiros. Olha para você ver. Né? Então, é uma situação que deve estar prevista, assim, essa responsabilidade. E eu acho que o porteiro também tem que ter essa responsabilidade que, assim que a encomenda chega, né, de notificar, né, fazer o contato com o morador para retirar isso ali da portaria, no caso de prédios que tem porteiro. Né? E também tem uma coisa, né, Márcio? É muito importante mesmo, que haja câmeras de segurança. As câmeras para filmar, porque aí facilita bastante, né? As câmeras hoje elas facilitam em todos os sentidos. Você vê que acontece uma coisa, um acidente ou um ato na rua, a polícia, que vai investigar, sempre está procurando câmeras para poder identificar. Então, isso é muito bom. E esse assunto é um assunto que tem que ser tratado também em assembleia, sempre, exatamente para criar e manter e cultivar essa ideia de solidariedade entre os condôminos, porque todos sabem, todos necessitam desse tipo de serviço e, dentro do condomínio, se todos estiverem de acordo e num bom diálogo, eu acredito que minimiza bem os problemas, sabe? Agora, outra coisa, eu acho também que todos os moradores, é importante nessa assembleia, no regimento, é que estabeleça que o condomínio, todos devem estar cientes que o condomínio
não tem responsabilidade sobre as entregas. Eu acho até que isso tem que constar para dar relevância. Mas, de qualquer maneira, cada caso é um caso. Pode ser que, mesmo existindo lá na Assembleia, no regimento, que o condomínio não tem responsabilidade da entrega, pode ser que venha a ter, se houver alguma negligência. Isso aí do administrador, até do porteiro mesmo. Então, não pode ser retirada a responsabilidade total do condomínio, não, sabe? Mas deve constar. O senhor está falando, então, que mesmo que o condomínio estabeleça uma regra para chegada, retirada dessas encomendas na portaria, né, é essencial que, quando se estabelecer essa regra no regimento interno, que se coloque também que o condomínio não se responsabiliza. Exatamente. O condomínio não se responsabiliza dentro dos procedimentos normais passíveis de acontecer. Por exemplo, se extraviou uma correspondência ou encomenda por um ato que, às vezes, sei lá, uma pessoa conseguiu entrar no edifício, por exemplo, um criminoso, vamos dizer um caso desse. Aí a responsabilidade não pode ser objetiva, porque no direito tem a responsabilidade objetiva e subjetiva. A responsabilidade objetiva é assim, olha, não importa. Se lá na garagem sumiu, arranhou o carro, é a responsabilidade do condomínio, porque ele tem que zelar por isso. Agora, quando o condomínio se isenta, ele diz o seguinte, olha, só mesmo em caso específico e provada a culpa. Então, aí que estaria a vantagem, né, de colocar que o condomínio não é responsável. Só aí teria que provar a culpa do condomínio para que ele fosse responsabilizado. Agora, para tirar a responsabilidade objetiva. Não fica um pouco contraditório a lei dizendo, né, que o condomínio deve credenciar alguém, né, e ele sendo, né, credenciando alguém, ele não se tornaria responsável, e, ao mesmo tempo, você colocar que o condomínio se exime de qualquer responsabilidade? Eu estou falando alguma bobagem aqui? Não, você está dizendo o seguinte, se o condomínio estabelece que alguém tenha que vai receber a correspondência não, desculpa, a encomenda, e essa pessoa negligencia, aí a responsabilidade é direta. Aí não tem que sair fora, não. O que eu estou dizendo é o seguinte, tem lá o critério, tem um local onde as encomendas são entregues, a síndico, por exemplo, recolhe e coloca nos escaninhos. Pronto. Aí, de repente, e cada um tem uma chave. De repente, uma encomenda sumiu do escaninho. Lá tem 50 pessoas. Todas entram ali. Como é que fica? É isso aí. O condomínio não é responsável nesse caso. Por quê? Onde houve negligência dele? Onde houve negligência do funcionário do condomínio? Porque ela está estabelecida. Olha, aqui vai funcionar assim. Chega a encomenda, ela é colocada dentro dos caninhos, num lugar fechado, com chave, tem porta e com fechadura, etc. Cada um tem uma chave. Mas eu sou do apartamento 501, por exemplo, entro lá e estou vendo lá os escaninhos, todo mundo lá, os escaninhos ficam abertos. Se eu mexer no escaninho do 602, por exemplo, o que o condomínio tem a ver com isso? Aí que eu falo com você, a necessidade da confiança. Nesse caso, sumiu, mas tudo foi feito de acordo com o que está no regimento. Sumiu, ninguém sabe como. Nós vamos culpar o condomínio? Não, estou falando porque, assim, a gente, principalmente, porque com correspondência fica mais fácil, né, o doutor Flávio? Porque as correspondências que hoje já estão diminuindo também, cabem em escaninhos. Agora, encomendas essas compradas pela internet, às vezes são volumes maiores, onde você não tem um escaninho que atende a guarda. Aí acaba ficando tudo ali na portaria, né? Não, mas aí eu estou dizendo para você que o regimento tem que cuidar disso.
Aí, inclusive, é importante demais estipular no regimento quais são as encomendas, peso e tamanho. Não pode ser qualquer uma, de jeito nenhum. Entendeu? Às vezes, pessoal, olha... A questão até de valor, né? Questão até de valor. Exatamente. Porque tem determinadas encomendas. Você está dizendo, por exemplo, se for encomenda, eu encomendei uma joia. Então, por exemplo, pode colocar lá, olha, encomenda de valor de joia, dinheiro, não pode ser entregue. A responsabilidade, quer dizer, é de quem está recebendo. Porque é lógico que, por exemplo, se eu compro uma joia, então eu teria que ficar no local para receber, se é que eu vou receber na minha casa. Se eu deixar isso para o condomínio, e o condomínio, no regimento, ia falando que ele não tem responsabilidade sobre questões de valores, desse tipo, joias, etc., dinheiro, se sumir ou der algum problema, eu falo, não, esse tipo de encomenda, você não deveria usar o sistema de recebimento aqui no prédio. Da mesma maneira que você vai comprar uma geladeira, como é que você vai fazer? Você tem que receber, porque tem que inclusive, estabelecer o horário para a entrega, né? E levar para a unidade. Tem que ter assim, eu quero mudar. Não é a hora que você quiser, não. Tem um horário, tem que preparar o elevador, normalmente eles revestem o elevador, né? Isso. Então, isso tem que ser respeitado, não tem jeito. Não, mas eu só posso dia tal. Mas dia tal não dá. Entendeu? Esse dia não pode, tá, etc. Deve ter razão para não poder também, né? E aí funciona. Porque isso é uma coisa assim, é muito de cada edifício e das pessoas que estão ali, e por isso eu digo de cada edifício pelo seguinte, porque os moradores ali, eles têm que se entenderem, eles têm que entender como devem agir eles mesmos, para consigo mesmo e para com os vizinhos. Isso é muito importante, porque não tem como você também estabelecer uma regra, principalmente para encomendas, que seja assim, absoluta. Não tem como. É uma regra única. Né? Realmente não tem. Você tem que estabelecer. Você estabelece uma regra geral dentro de alguns parâmetros. Exatamente. Né? E aí, cada vez que for surgir uma coisa diferente, vai na Assembleia e discute. Porque é a única maneira que tem. Senão, a coisa fica... eu acho até que deveria fazer uma orientação, um programa, um planejamento de como receber as encomendas, né? Abordar exatamente tamanho, peso, orientar o porteiro como deve agir. O porteiro deve ser orientado, se tiver porteiro, né? Claro. Bem orientado, deve agir dessa maneira. Comunicar todos os condôminos sempre que as coisas acontecerem, aquilo que for necessário corrigir, ampliar, e estimular também aos condôminos, por exemplo, quando fizer encomenda, avisar. Se tiver porteiro, avisa na portaria. Se não, avisa o síndico, se for o caso. Porque quem é que recebe? Se for encomenda mais especial, de repente, eu falei com você, a solidariedade está aí, ó, e o bom senso. Olha, eu vou receber uma caixa maior que não está enquadrada, você poderia receber para mim, tal, assim, para eu não botar aqui na hora. De repente, se o síndico assume a responsabilidade, aí tudo bem. Só que nesse caso, por exemplo, vamos admitir que um condomínio peça ao síndico, olha, eu vou receber uma encomenda, ela está fora dos parâmetros nossos aqui. Mas eu não vou estar aqui, não tem como e tal. E o síndico fala, pode deixar que eu estou aqui o dia inteiro, eu vou receber para você. Se der algum problema nessa encomenda, aí tem que ver, o condomínio não é responsável. Porque aí o síndico assumiu pessoalmente uma responsabilidade. Entendeu? E isso é o seguinte, a gente tem que ter umas normas gerais, mas sabendo que cada caso é um caso. Cada prédio, cada edifício é um caso também, é uma maneira que são, você sabe, né? Onde tem mais de um, lidar com pessoas não é fácil. É fácil. Não é fácil. Não é fácil. Mas, a gente sabe.
Mas a gente está aqui, né, doutor Flávio, para isso, para Exatamente. tentar dialogar, né, e É o que eu mostrar falo. caminhos para poder, vamos dizer Exatamente. assim, amenizar os conflitos, não é mesmo? Eu sempre falo o seguinte, gente, surge um problema, eu falo, olha, vamos tentar o diálogo, vamos conversar. Não, mas eu nem aguento ver mais o meu vizinho. Eu falo, não pode, vamos procurar o síndico tem que, vamos ver o que está acontecendo. E, olha, uma boa parte, eu digo para você que eu acredito que chega nos 50% a gente consegue resolver. Porque a questão é a seguinte, quando você consegue reunir as pessoas, eu acho que a primeira coisa que eu faço na reunião é dizer o seguinte, olha, nós estamos aqui com o espírito aberto, buscando uma solução. Todos nós estamos imbuídos aqui da ideia de encontrar uma solução sem revanchismo, sem ira. Se todo mundo tiver desse jeito, você começa a reunião. Mas se alguém tiver, não quero, não aceito, então não tem que ter reunião, porque aí vai ser um local de discussão e não de solução. Né? É muito Ok, complicado, mas tem que ser assim, né? isso aí. É de conversar. Esse foi o doutor Flávio Filizola contando para a gente aqui como organizar a questão das encomendas que chegam no condomínio. Doutor Flávio, muito obrigado mais uma vez pela sua participação aqui no Comorar. Ô, Márcio, eu que agradeço a oportunidade de estar conversando e dentro das nossas limitações, mas tentando colaborar de qualquer forma. A intenção nossa é boa, pode ter certeza. Ok, se você achou relevante aí esse vídeo, né, marque o gostei, né, para que ele se torne mais relevante aqui no YouTube. Né? Se você também quiser, você pode ativar o sininho para receber as notificações de novos vídeos. E não deixe de se inscrever no nosso canal. Isso nos ajuda bastante e não custa nada para você. A gente se encontra numa próxima oportunidade. Até lá!